Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje e começo esta reflexão com uma frase de Machado de Assis. A frase de Machado de Assis que diz o seguinte: há pessoas que choram por saber que a rosa tem espinhos. Há outros que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Eu acho fantástica essa frase de Machado de Assis. Vamos de novo? Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outros que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Ai, meu Deus! Aliás, esta frase, ela me faz lembrar do nome do meu programa no rádio e do meu canal no YouTube, o meu outro canal, não é? Onde eu leio lá os e-mails, que se chama o quê? Ponto de vista. Ou seja, qual é o ponto de vista que você enxerga as coisas? Entende? De que maneira você enxerga as coisas? Você está vendo? Tem gente que começou a chorar porque viu que a rosa tinha espinho. E o outro sorriu porque viu que o espinho tinha rosa. Então, é a maneira como a gente vê. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Você está enxergando aquela situação a partir de um ponto, mas tem muitos outros pontos nos quais as pessoas podem enxergar a mesma situação. Aliás, tem uma outra frase que diz assim, que alguém olhou pela janela e esbravejou, né? Olha, credo, aquela rosa tá seca, que feia. Outro, porém, olhou e, sorrindo, exclamou, olha, que beleza, a rosa tá seca, tá, portanto, dando semente. Você vê que coisa? Gente, qual é a maneira que você tem olhado para a vida? Qual é a maneira com que você tem enxergado as coisas? Tudo tem, dois lados. Tudo tem dois lados. Ah, André, mas a rosa não deixa de estar seca? Sim, a rosa não deixa de estar seca. Só que um viu somente feiura na rosa seca, né? E o outro conseguiu enxergar que, a rosa tá seca, né? Fugiu daquele protótipo da rosa que a gente tem quando a gente recebe uma rosa, né, vermelha. Fugiu daquele protótipo. Só que eu enxerguei o quê? Sim, ela está seca, mas também tem beleza nessa secura dela, por quê? Porque ela está dando semente. Ai, que bom! Eu queria tanto plantar. Eu queria tanto replantar, né, plantar sementinhas, né, de rosa. Sabe? Então, cara, tudo depende da maneira como a gente vê, a maneira como a gente enxerga. Tudo na vida tem dois lados. Qual é o lado que você sempre prioriza? Qual é o lado que você sempre enxerga? Ou será que, na verdade, não que você só enxergue um lado? Porque assim, tem gente que só enxerga um lado das coisas. A pessoa é unilateral sempre. Não, é necessário que eu perceba os dois lados da moeda. É necessário que eu enxergue da outra maneira. Eu posso, né, me identificar muito mais com um dos lados, mas eu tenho que pelo menos ter consciência que existe um outro, que existe uma outra maneira, que existe um outro pensamento, que existe, uma outra forma. Repito, eu posso não concordar com a outra forma, mas eu preciso pelo menos então saber que tem uma outra maneira, que tem um outro jeito. Aquela situação que aconteceu comigo, ela foi ruim, né? Então ela foi horrorosa, beleza, mas eu tenho que enxergar também que tem um outro lado. Olha, foi uma situação horrorosa, mas você sabe que se não tivesse acontecido isso, eu não teria agido assim e hoje eu não teria conseguido ter desenvolvido esse tipo de coisa aqui, sabe? Mais ou menos assim. Então, sim, a situação não deixou de ser ruim, mas eu enxergo que também se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria crescido nesse determinado aspecto aqui da minha vida, sabe?
Então, a gente tem que sempre buscar enxergar a partir disso. Senão, a gente fica uma pessoa muito, bitolada. É aquela pessoa que só enxerga de um jeito, de uma forma, e aí a pessoa cria sempre uma ideia muito absoluta daquilo. E aquilo se torna sempre um monstro muito grande dentro dela. E ela não consegue nunca olhar, não é? Com mais amplitude, ela não consegue alargar a sua visão da própria vida e alargar a visão das coisas. Fica sempre naquele aspecto, naquele aspecto, naquele aspecto. E isso aí é ruim, isso é péssimo, diga-se de passagem, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, por exemplo, é só você digitar André Massolini e você já me encontra. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e que você tenha um ótimo dia.